Bodas de Algodão, primeiro ano de casados. Queremos, antes de mais nada, dizer da nossa grande alegria em podermos estar presentes nesta reunião festiva, quando se comemora o primeiro ano de vida conjugal de Fulano e Beltrana. Naturalmente que não foram muitas horas, os dias e nem tão poucos meses que viveram juntas essas duas pessoas maravilhosas. Todavia, há de nos convir que, apesar do curto espaço de tempo, souberam desempenhar com muita galhardia a tarefa que a elas foi incumbida através do destino, vivendo sempre uma ao lado da outra na luta de cada dia, acompanhada muitas vezes de alegrias, mas também de tristezas e de sabores. Entretanto, com a graça celestial, puderam chegar juntas a esta data, que evidentemente estará representando para ambas o alicerce de uma vida a dois na caminhada de uma longa diuturnidade. Certo é que, embora tenha sido tão curto o período de convivência, contudo já adquiriram experiências que lhes darão maiores probabilidades de viverem cada vez mais coesas, aumentando consideravelmente o desejo de amar e perdoar as faltas uma da outra, fazendo com que o lar torne-se deveras o melhor lugar do mundo, onde possam desfrutar a todo momento do precioso aroma exalado por um amor que um dia as uniu. Porém, quando surgirem os dias difíceis de amarguras e vicissitudes, saberão enfrentá-los com serenidade. Naturalmente que o convívio recíproco as terá ensinado a enfrentarem as crises mais diversas que porventura venham a existir. Acreditamos com sinceridade que a felicidade perpetuará na vida deste casal, desde que ele enfrente com serenidade, com fé e esperança os dias vindouros, que certamente serão melhores que os dias atuais. Na verdade, este deve ser o real pensamento, imaginar que o amanhã será sempre melhor que o tempo presente. Será radiante de sol sem nuvens, de raios coloridos a brilhar no horizonte de suas vidas. Assim, à medida que o tempo vai se passando, os meses vão se transformando em curtos dias, os dias em escassas horas, as horas em mesquinhos minutos, e esses desaparecem-se em segundos, e o desejo de viverem sempre ao lado um do outro tornar-se-á ilimitado, e com o passar dos anos terão adquirido experiências realmente encantadoras, que sem dúvida alguma servirão de exemplos para todos aqueles que, por infidelidade, não conseguiram atingir a cimeira de seus ideais. Não temos dúvida de que há por esse mundo afora milhares de casais sem uma formação moral, espiritual e psicológica, à altura de enfrentarem os contratempos da vida. Por isso mesmo precisam aprender a serem pacientes, compreensivos e confiantes. É evidente que a ausência de tudo isto é que os leva à ruína conjugal e, consequentemente, a um fim mais sério, qual seja a do divórcio e a separação. Por isso entende-se que tanto o homem quanto a mulher, por possuírem personalidades diferentes, costumes e gostos dos mais diversos, cada qual procura agir na maioria das vezes inconvenientemente com o seu cônjuge. As atitudes assim só podem gerar desamor, maus tratos ou coisas piores. O amor não é uma realidade estática, acabada e definitiva. Ele é vida, força e dinamismo. Por isso deve crescer e expandir-se a cada dia. Sua medida ideal é não ter limites. E o que é o amor? É impossível defini-lo adequadamente, porque cada um o entende segundo a experiência que possui de si mesmo. Contudo, de um modo geral, podemos dizer que amar é querer o bem, a felicidade do ser amado, e a ele voltar-se, dar-se plenamente. É buscar o outro para estar com ele, para ajudá-lo a se realizar. O amor verdadeiro não é o desejo nem o gosto. Antes, o referem-se às coisas e não à pessoa. Eu gosto de música e desejo ouvi-la. Eu gosto de esporte e desejo praticá-lo. Isto me agrada e eu o desejo. Aqui nos referimos ao amor pessoal, esta realidade divina que une mãe e filhos, esposa e esposa, tornando-os uma vida só. Trata-se de um amor consciente, racional e deliberado, que nasce do conhecimento e com ele juntamente floresce. À medida que conhecemos o outro, o amor por ele também aumenta. É isto que torna diferente o amor dos namorados, dos noivos e dos esposos. Diferente não na essência, mas na intensidade, na profundidade e na sua razão de ser. Como existe sempre algo a conhecer sobre a pessoa a quem se ama, o amor verdadeiro sempre se estenderá e intensificará. Como ser humano, ele mudará, desenvolver-se-á, enriquecendo-se continuamente. O conhecimento do outro e daquilo que o fará feliz jamais terminará. A vida conjugal toda será sempre curta para esgotar. O amor verdadeiro realiza-se no amor de Deus, porém não há amor verdadeiro sem desprendimento, sem consentimento em passar para o segundo plano,
sem uma firme vontade de realizar-se na renúncia, sem generosidade de um pleno conhecimento de causa, sem dom de si, constantemente renovado. A flor deve abrir suas pétalas para receber o pólen fecundante, e depois de abrigar o fruto nascente, deve murchar e desfolhar-se para permitir o seu fruto amadurecer, onde encontrar-se-á sobrevivência da espécie. São sempre verdadeiras no amor as palavras do profeta precursor João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Isso também é indispensável no casamento para que ele seja feliz hoje, amanhã e sempre. Um lar. O que é um lar? É um abrigo que, pobre ou luxuoso, aconchega sempre a mesma realidade. Dois amores que se desabrocharam. Lá um dia, um homem e uma mulher encontraram-se, no mesmo ideal, o de serem felizes. Encontro esse permitido por 1000 circunstâncias, misteriosas e imprevisíveis, encaminhadas através dos séculos desde o alvorecer da humanidade. Esse homem e essa mulher trocaram palavras singelas para decidirem os seus destinos, as únicas que até hoje o homem conhece com esse fim. Eu te amo. Em todas as línguas sobre a terra elas são idênticas, atingem o pobre e o rico com a mesma força, tornando-os todos iguais. Fala-se muito em amor, quando se trata de dois seres que se uniram com o propósito de permanecerem juntos para o resto da vida. É possível que depois de tantos anos de convivência muitos cônjuges tenham ainda bem vívida na memória a primeira vez que ouviu da pessoa amada essa palavra, amor. Podemos imaginar a indescritível sensação que deve ter causado no coração, levando-o a pulsar mais forte. Desejamos falar mais um pouco sobre este assunto, porque é deveras maravilhoso falar sobre o amor. O amor é um país muito vasto e rico, tem uma população sem fim, é considerado o maior país do mundo e todas as pessoas procuram ir para lá e nele nacionalizarem-se, vivendo ali até a morte. Esse país limita-se ao norte pela República da Ilusão, que tem como capital a ingenuidade. Ao leste pelo Oceano das Lágrimas, feita com sal de muitas amarguras. Ao oeste limita-se pelas Serras Negras do Ciúme, onde nasce a grande cordilheira granítica de duras pedras do egoísmo. E ao sul limita-se pela faixa da mentira com a sua capital, o desengano. O clima deste país é abafado, mesmo no inverno, apesar de ser banhado por vários rios, como o da Simpatia, que nasce no Lago Encantado, ao pé da Serra da Saudade. O maior rio do país é o da Franqueza, nascendo perto do Planalto do Paraíso. As suas maiores cachoeiras são Sinceridade e Confiança. Inúmeros afluentes banham este rio, como o da Amizade, Ternura e Carinho. O rio, após passar pela cascata dos Fuxicos, desemboca no mar do casamento, onde fica o Porto das Ilusões. O amor, estrada que corta o país em todos os sentidos, chama-se fidelidade, e por ela passam os principais produtos: trabalho, dedicação, delicadeza, inteligência, compreensão, união, igualdade e sinceridade. A maior ilha é a fantasia coberta de flores. A cidade mais procurada é a beleza, e a coisa mais roubada é o beijo. Pois bem, estamos diante de um casal que poderá contemplar com seus próprios olhos os resultados óbvios do amor que enlaçou os seus corações. Naturalmente que a graça de Deus foi a razão maior desse convívio nesses primeiros meses de vida conjugal. É bem verdade que estão dando ainda os seus primeiros passos, engatinhando, como se costuma dizer, nesta longa jornada do amor, da compreensão, do afeto, da lealdade, da igualdade e da coesão. São decorridos apenas 365 dias desde que teve início esse jornadear pela vida. Todavia, com o passar dos anos, certamente terão adquirido maiores e mais profundas experiências, alcançando evidentemente uma ideologia mais convincente a respeito do que é realmente o amor e o que ele poderá fazer para mantê-los unidos para sempre. Oh, quão bom se todos os casais soubessem preservar a chama que arde no coração desde o momento em que se declararam perante a lei e perante Deus marido e mulher. Entre mentes o lar tornar-se-á um pedacinho do céu. É verdadeiramente pesaroso sabermos que muitos casamentos são de curta duração. Entristece deveras não só a nós outros, como ao próprio Criador de todas as coisas, inclusive do próprio ser humano. Sem dúvida que é do seu agrado que o casal viva feliz por todo sempre. Ao unir o primeiro par, Adão e Eva, abriu Deus simbolicamente uma porta nos seus corações para que por ela pudesse entrar apenas aquilo que fosse proporcionar-lhes paz, gozo e felicidade.
Não obstante, isso só foi possível até quando permitiram a companhia de Deus em suas vidas, até quando desejaram que Deus dirigisse os seus pensamentos e os seus passos. Um dia, porém, alguém apareceu para mudar os seus planos. Uma outra porta fora aberta em seus corações, e por ela entraram o egoísmo, a presunção, o ódio, a inveja, enfim, uma mixórdia de pensamentos dos mais diversos que eram contrários aos planos divinos. Diante disto, entende-se que a porta aberta por Deus fora fechada pelo inimigo, impedindo que o primeiro casal continuasse vivendo reciprocamente por toda a vida. Na verdade, é do seu desejo que haja o maior número de separações possíveis. É ele quem desperta na esposa o ciúme do seu amado e este da sua companheira. Tudo ele faz para que ambos se aborreçam com coisas até insignificantes e banais. Portanto, o nosso conselho a você, fulano, e a você, Beltrana, é que cada um busque sempre a ajuda do alto, onde habita aquele que tem armazenado nos seus celeiros bênçãos abundantes para dar a todos quantos a ele se dirigem com fé e com amor. Naturalmente que o nosso maior desejo resume-se na felicidade de cada um de vocês e que jamais penetre no vosso lar coisa alguma que venha impedi-los de viverem juntos até que a morte vos separe. E que o mesmo amor que vos uniu há 365 dias atrás possa inflamar mais e mais para que possam aurir o máximo das bênçãos conjugais. Permitam-me externar aqui um sentimento que avoluma no meu coração pelo contentamento de vê-los unidos pelos laços do sagrado matrimônio. Certamente que o que os levara a esta coesão foi sem dúvida o amor recíproco, a verdadeira compreensão. Isto evidentemente os torna mais convictos de que na realidade estão se aproximando mais e mais do supremo ideal da felicidade, atingindo assim a cimeira dos seus ideais. Portanto, agora que já nos encontramos reunidos neste ágape cordial, nesta festa de confraternização, gostaria de poder transmitir-lhes os meus sentimentos de solidariedade por ver realizados os anseios de vossas almas. Na verdade, todos nós sabemos que há durante a nossa existência nesta terra um grande dia em nossa vida. É bem verdade que na maioria das vezes este grande dia demora a chegar. Entretanto, ou mais cedo ou mais tarde, ele acontecerá. E para você, fulano, e você, Beltrana, ele realmente chegou, ele realmente se concretizou, ele realmente aconteceu. E este dia é o da vossa união conjugal. E Deus, como sabedor que é da felicidade que nesta hora toma conta dos vossos corações, certamente há de vos guiar a existência entre bênçãos e alegria, pelo amor que vos aproximou e que se há de intensificar na proporção do tempo. Sem dúvida, esta união deve-se ao fato de ter se nascido de um amor que realmente proliferou, de um amor que em verdade consubstanciou nos princípios básicos de um mesmo sentimento. Portanto, tudo o que desejo a vocês é que o amor que vos uniu, tornando-os em um só corpo, possa consolidar-se cada vez mais, evidenciando-se perante tudo e todos, através da amabilidade constante em vosso viver. Sabemos que à medida em que os dias se passarem, alguns problemas de ordem diversas hão de surgir em vossos caminhos, tentando impedir que os vossos corações continuem amando com o mesmo afeto, com a mesma meiguice que antes. Todavia, lembre-se de que não serão vocês os únicos que estarão passando por momentos de impasse, por momentos de indiferentismo ou coisas assim. Porém, há um adágio que diz: errar é humano, perdoar é divino. Portanto, quando houver falhas, quando por circunstâncias diversas as coisas não saírem de acordo com um ou com o outro, analisem o problema e façam tudo para que surja no âmago da alma um espírito de perdão e que este espírito possa desabrochar cada vez mais que um dos cônjuges fracassar em algum ponto, em algum detalhe da vida matrimonial. Fazendo isto, haverá certamente maior probabilidade de permanecerem coesos até que a morte os separe. Foi exatamente por falta de perdão que muitos casais deixaram de viver tanto tempo quanto era o desejo de seus familiares, da sociedade e do próprio Deus, que se fez presente no momento em que ambos se encontravam diante dele, ali perante o santo altar. Portanto, para que possam aurir sempre das bênçãos que o Senhor tem armazenadas nos seus celeiros celestiais e viverem cada dia mais felizes um ao lado do outro, embora passem muitas vezes por momentos de cisâneas, como qualquer outro casal na face da terra, entretanto Deus vos há de auxiliar e assim os vossos dias serão, na verdade, acompanhados pelo amor que emana da fonte pura e com sapiência há de proliferar nos vossos corações, transformando muitas vezes as horas tristes e amargas em momentos benfazejos de paz e alegria infindáveis. Diante disto, desejo impetrar ao Celestial Pai
que os abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, para que os dias ulteriores de vossa vida conjugal sejam deveras aqueles que vocês sonharam um dia ter, sem problemas sérios, sem abrolhos, livres de algo que viesse causar impedimento na convivência de uma vida a dois, levando-os, quiçá, ao divórcio e à separação, mas que vivam em perfeita e absoluta união e em pleno contentamento, multiplicado muitas vezes por felicidade. Este é o meu sincero e anelante desejo. Amém.